Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura da segunda parte do capítulo 11 do livro Agora que Sou Mãe, os desafios e aprendizados da maternidade, escrito por Flávia Kalina. Sou importante o suficiente para que você me dê o seu tempo. Disciplina e controle, uma linha tênue. Como mãe, sinto que o meu maior desafio é disciplinar meus filhos. E imagino que muitos de vocês se identifiquem comigo no que diz respeito a isso. Crianças são seres puros, mas que estão aí para testar seus próprios limites e entender até onde eles podem ir. Nesse ponto, os rituais do Eu Te Amo são certeiros para suprir a necessidade das crianças. Elas precisam ser notadas. Ao fazer os rituais, separamos um tempo do dia para notá-las. Essa conexão facilita muito o processo de disciplinar nossos filhos. Quando estamos presentes no momento e conseguimos criar relações positivas dentro de casa, a disciplina é mais natural, orgânica, faz parte do dia a dia. Em contrapartida, quando as relações são negativas, é bem provável que as crianças apresentem problemas disciplinares. Quando a Vitória não se comporta da maneira esperada, eu tento parar e me retirar da situação. E logo percebo o principal motivo: nós não estamos conectadas. Essa quebra na nossa ligação geralmente acontece porque eu estou muito atarefada, preocupada, estressada com fatores externos. Muitos dos problemas de disciplina da Vitória são reflexos do meu estado de espírito e da maneira como eu estou me comportando. Isso acontece porque, como toda criança, ela é muito intuitiva e sente que tem um desequilíbrio no ambiente. Como ela não pode fazer nada para contornar a situação, afinal, nossos pequenos não sabem, nem devem saber lidar com problemas de adultos, começa a se comportar de forma inadequada. Na ausência de um vocabulário apropriado, o mau comportamento é a maneira como a criança demonstra que há algo errado sob o ponto de vista delas. Por isso, ouso dizer que os rituais são tão importantes para nós pais e filhos, quanto pais e mães, quanto para os filhos. São uma maneira de nos colocar numa mesma frequência, trazendo uma convivência saudável e pacífica, sem que precisemos apelar para mecanismos de controle. Aliás, uma coisa que ficou muito clara para mim na vida adulta foi que ninguém controla ninguém. Marido, esposa, pai e mãe, filho e amigo, nada disso. Nós temos controle de nós mesmos e só. Muitas vezes, nos enganamos achando que podemos controlar nossos filhos. Até sem perceber, fazemos chantagens com a criança do tipo: se não arrumar a sua cama, você não vai ao cinema com os seus primos. No calor do momento em que a criança está ansiosa para ver o novo desenho da Disney, essa tática funciona, mas certamente não é algo que vai trazer bons frutos a longo prazo. O que eu percebi, com base na minha pesquisa, no meu estudo e na minha vivência, é que o nosso comportamento está plenamente ligado à nossa satisfação e por isso tem de vir de dentro para fora. Não são as pessoas que têm de nos dizer o que fazer. Somos nós que temos que agir conforme o que nos parece adequado e agradável. É inegável que vivemos em um sistema de recompensas. O maior exemplo disso é o trabalho. Disponibilizamos nossa força, nosso intelecto em troca do salário. Mas a nossa intenção, principalmente no que diz respeito às relações com as outras pessoas, não deve ser receber algo em troca do que foi feito. Se tivermos essa expectativa, que na maioria das vezes não se concretizará, a frustração será quase certa. Portanto, melhor é fazer apenas o que nos faz sentir bem. E se essa lógica é válida para nós adultos, como as nossas crianças, não deve ser diferente. Elas têm de ter prazer em fazer as coisas e entender que arrumar a cama pode não ser a tarefa mais legal do mundo, mas é um trabalho que tem como consequência o quarto limpo, lindo e arrumado. Além de ser a realização da disciplina. E a disciplina, por sua vez, nos traz uma porção de coisas boas. Há, inclusive, um versículo na Bíblia que diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados.
Hebreus. Isso é válido para qualquer tipo de disciplina. A disciplina de fazer uma dieta e praticar atividades físicas traz como resultado um corpo saudável, mais leve e cheio de energia. A disciplina de guardar dinheiro é o que nos permite fazer a viagem dos sonhos e conhecer novas culturas e comprar um objeto desejado. A disciplina de se dedicar aos estudos é o que traz a possibilidade de conseguirmos uma carreira que nos satisfaça pessoal e financeiramente. E é justamente isso que eu quero que meus filhos levem consigo sempre. O entendimento de que a disciplina deles é mais importante para eles mesmos do que para mim. Sentir, inclusive, coisas ruins faz bem. Quando passamos o nosso tempo junto dos filhos, temos de prestar atenção à maneira como lidamos com as nossas emoções, afinal, eles podem ser afetados por tudo que sentimos. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa sensível, que se emociona e chora facilmente. E apesar disso ser um traço importantíssimo da minha personalidade, sempre tenho vergonha de chorar. Sempre que as lágrimas estão prestes a cair, eu viro o rosto, respiro fundo, desvio meus pensamentos. Qualquer técnica que me ajude a evitar o choro. Mas por que fazer isso? Por que ter vergonha de expressar sentimentos? Depois de muito refletir a respeito, cheguei à conclusão de que a nossa cultura é assim. Nós fomos criados para segurar a emoção. E embora os brasileiros sejam conhecidos por serem mais emotivos, vejo que mudar para os Estados Unidos foi muito positivo para a minha emotividade. Aqui sinto que há mais vocabulário para expressar sentimentos. Outro fator que me ajudou e muito a lidar com as minhas emoções foi o fato de ter trabalhado em escola infantil. Quando você convive com crianças, nota que as emoções delas estão sempre à flor da pele. Elas são intensas, elas choram, gritam, esperneiam. Tendemos a achar isso inapropriado, quando na verdade é bem o contrário. Toda essa intensidade é apenas uma prova de que elas não têm filtro para lidar conosco, de que elas confiam 100% na gente e se sentem à vontade para se expressar. Se você já conviveu com crianças, já deve ter notado que as crianças chegam super tímidas em ambientes novos e depois de um tempo se libertam. Na escola onde eu trabalhava acontecia a mesma coisa. Na primeira semana as crianças ficavam quietinhas, fazendo apenas o que era proposto a elas. Bastava passar 1 ou 2 semanas para que elas começassem a se sentir mais à vontade, a confiar mais nos professores e, consequentemente, a mostrar mais a sua personalidade. É um exemplo simples, mas que nos leva a perceber que a criança tem a tendência natural de se permitir sentir e de expressar todas as suas emoções. Somos nós, como sociedade, que as fazemos acreditar no contrário, que não pode sentir demais, que é feio se expressar, que ser discreto é sempre melhor. Pare de chorar. Você não tem motivo para chorar? Fale mais baixo. São todos sermões que, a princípio, parecem inofensivos, mas que, no fim das contas, contribuem para que o ser humano contenha as próprias emoções e sentimentos e tenha vergonha na hora de expressá-los. Ultimamente, tenho me policiado muito para deixar a Vitória se expressar da maneira mais plena e genuína possível. Se ela está triste, eu deixo chorar. Se ela está nervosa, eu deixo gritar. Se ela está explodindo de alegria, eu deixo ser efusiva. São todos sentimentos normais, com os quais ela vai ter de lidar diversas vezes ao longo da vida. E essa mudança no meu comportamento, de não reprimir as expressões da minha filha, veio depois de algo que aconteceu repetidas vezes e continua acontecendo. Vira e mexe, quando eu estou mais séria ou preocupada com alguma coisa, a Vitória me pergunta: mamãe, tá tudo bem? Você tá feliz? Imediatamente surge um questionamento na minha cabeça. Será que de alguma forma estou passando para ela a mensagem de que a gente tem que estar feliz o tempo todo? Porque a felicidade é ótima, mas sem dúvidas, mas a tristeza é natural e inevitável. Ficar triste faz parte da vida e não há problema em ficar triste. Para esclarecer essas dúvidas que surgem na cabeça dela e na minha também, o caminho é a conversa. Quando não estou no meu melhor momento, tento explicar, numa linguagem acessível para minha filha, que está tudo bem se eu estou cansada, chateada e decepcionada, que isso tudo é passageiro e que eu vou procurar fazer alguma coisa para melhorar. Essa é uma forma de naturalizar os sentimentos ruins, que são normais, sempre existiram e vão continuar existindo. E é importante desenvolver ferramentas que nos ajudem a lidar com esse tipo de sentimento. Afinal, não é segredo para ninguém que os sentimentos negativos, quando tratados de uma maneira inadequada, podem evoluir para doenças, limitações ou até mesmo vícios. É o velho costume de fumar para relaxar, beber para esquecer, comer para lidar com a ansiedade, de fazer sexo para aliviar a tensão, de ir às compras para compensar um dia frustrante.
E o caminho para ajudar as nossas crianças a lidar com os sentimentos é fornecer a elas o vocabulário adequado para expressar as suas emoções. É só assim que elas começarão a entender o que sentem e a desenvolver ferramentas necessárias para resolver conflitos internos, ou até mesmo conflitos com outras pessoas, habilidades que as acompanharão até a vida adulta. Mas como ensinar esse vocabulário que às vezes pode ser tão específico? Em primeiro lugar, expressando-se para elas. Como eu já disse várias vezes no livro, crianças são esponjas e absorvem de maneira impressionante os nossos comportamentos. Então, devemos dar o exemplo. Vamos supor que o jantar queimou. Você fica visivelmente chateado. E a criança pergunta o que aconteceu. Certamente, o seu primeiro impulso será responder: não foi nada, está tudo bem. Acontece que as crianças são intuitivas, elas percebem que não está tudo bem. Então, é essencial dar uma explicação para a criança. Não é vomitar todas as suas mágoas em cima dela, de maneira alguma. Nossos reais problemas são muito grandes para os nossos filhos e isso lhes traz angústia. Mas podemos falar em linhas gerais, como estamos nos sentindo, o porquê de estarmos sentindo daquele jeito, algo como: filho ou filha, eu estava preparando um jantar muito gostoso para nós, mas acabei esquecendo a comida no forno e queimou. Agora eu vou ter de fazer tudo de novo e eu estou frustrada. Pronto, fato e sentimento verbalizado de uma forma bem simples, bem clara e objetiva. Outra forma que acredito ser eficiente para ensinar os nossos filhos a expressar seus sentimentos é dar-lhes opções, para que eles escolham qual delas se aproxima mais do que eles realmente estão sentindo. Se vejo que a Vitória está perturbada, chateada ou estressada, eu pergunto: o que está acontecendo, filha? Você está cansada? Está com fome? Está com sono? Com vergonha? Tento dar nome ao que minha filha pode estar sentindo para que ela identifique o sentimento, amplie o vocabulário, tenha menos dificuldade na hora de se expressar. E há também uma forma lúdica de tratar os sentimentos associando a imagem. Você pode buscar na internet foto de pessoas em várias situações e expressões: felicidade, satisfação, orgulho, frustração, medo, fome, timidez e cansaço. E pedir que a criança aponte com qual daquelas imagens ela mais se identifica no momento. É claro que muitas vezes, mesmo tendo alternativas, elas não conseguem expressar o que estão sentindo e cabe a nós, pais e mães, não desistir do processo. Eu, por exemplo, já me senti desconfortável com sentimentos que nem eu sequer sabia expressar. Falar sobre sentimentos é complicado, mas é um treino. Quanto mais a gente faz, mais simplifica. Não engole o choro, não. Todos nós, especialmente homens, já ouvimos quando crianças a expressão engole o choro, numa tentativa, geralmente dos pais, de nos poupar de algum sentimento negativo. Essa expressão me preocupa um pouco e recentemente consegui entender melhor as implicações de se ouvir isso ao assistir um documentário chamado The Mask You Live In, a máscara em que você vive. No filme, vários sociólogos, educadores e psicólogos falam sobre como a sociedade inibe os meninos de expressarem seus sentimentos. Engole o choro, não sejam maricas, não haja como uma menininha, seja forte. São tantas palavras pesadas de intimidação que acabam transformando negativamente os homens e passando-lhes a mensagem de que é proibido sentir. E uma das consequências claras dessa proibição, de acordo com o documentário, são os índices cada vez maiores de agressividade, violência e propensão ao vício, observado em meninos e homens, já que eles não podem expressar verbalmente ou afetivamente o que sentem. Externalizam os sentimentos de outra forma. Mais um motivo para reforçar o meu ponto de que é importantíssimo falar sobre o que se sente. Porque quando não falamos, nos vemos muito sozinhos, achando que só nós sentimos aquilo. Isso traz uma vergonha, uma culpa, que, mais uma vez, não iremos expressar, o que acaba criando uma bola de neve de sentimentos ruins, represados e reprimidos. E se educar a Vitória para lidar com as suas emoções já é um desafio, imagino com o Henrique, que será ainda mais complexo. Afinal, quero que meus filhos sejam igualmente seguros de si mesmos e que se permitam sentir coisas boas e ruins. Olhando pelo lado positivo, educar o Henrique emocionalmente será uma grande oportunidade de aprender ainda mais lições com a maternidade, que é por si só um desafio constante. Todos os dias antes de dormir eu me questiono: o que eu estou fazendo? Será que agi corretamente? Será que eu poderia ter feito algo diferente para ajudar meus filhos?
São dúvidas que tiram nosso sono, mas que, de certa forma, fazem parte da nossa evolução como mães ou pais, seres humanos que sempre buscam ser melhores hoje do que foram ontem. Bebês também sentem. Muitas vezes temos dificuldade de entender que bebês também têm sentimentos. Devido ao fato deles ainda não dominarem a fala e de, portanto, não saberem nos dizer o que está acontecendo, costumamos pensar que eles não têm sentimentos, que só comem e dormem, o que está longe de ser a verdade. Desde dentro da barriga da mãe, eles já começam a sentir. E assim que vêm ao mundo, usam uma ferramenta muito básica e primitiva para tentar nos contar como se sentem, chorando. Uma ânsia que muitos de nós temos, e eu me incluo nesse grupo, é de fazer o bebê parar de chorar, de imediato. Eu, particularmente, fico muito incomodada com o choro, porque para mim é um sinal claro de que tem alguma coisa errada. Então, meu primeiro impulso sempre foi correr para salvar aquele bebê de alguma coisa que eu nem sequer sabia o que era. Hoje, porém, eu entendo que é importante dar um passo para trás para observar a situação e tentar entender o que ele quer dizer, em vez de simplesmente assumir que ele está com fome ou querendo colo, por exemplo. Descobrir o significado do choro faz parte do nosso papel de mães e pais e é algo que somente é possível por meio de observação. Não quero dizer que não devemos atender aos nossos bebês quando eles choram, longe disso. Apenas acho que observar e tentar entender o que está acontecendo, apesar de ser mais difícil, é mais valioso para a criança do que se desdobrar para fazê-la parar de chorar a qualquer custo. Desde bebês, nós temos sentimentos que merecem ser compreendidos e respeitados. Obrigada por acompanhar esta parte da leitura do livro. Agora que são Mãe, os Desafios e Aprendizados da Maternidade, escrito por Flávia Kalina.